Reinos da terra, cantai ao Senhor, Salmo 67, um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santo Ivo, sacerdote e advogado dos pobres, conhecido como advogado dos órfãos e defensor dos injustiçados. Em sua vida uniu profunda piedade, amor à verdade e ardente caridade para com os necessitados. Em um mundo frequentemente marcado pela corrupção e pela indiferença, Santo Ivo recorda que a verdadeira justiça nasce de um coração configurado a Cristo, juiz misericordioso. E nas leituras de hoje, nos colocam diante de duas cenas profundamente dramáticas da história da salvação. De um lado, na primeira leitura em Atos, capítulo 20, dos versículos 17 ao 27, Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, e de outro, Cristo, no Evangelho de hoje, em João 17, dos versículos 1 ao 11, elevando os olhos ao Pai na chamada oração sacerdotal. Não são discursos comuns, são palavras de fronteira, palavras pronunciadas à sombra da cruz, da perseguição e da ausência visível. Aqui a Escritura não fala à superficialidade religiosa, ela fala à igreja quando o mundo parece desmoronar. Fala ao discípulo cansado, fala ao pastor tentado pelo desânimo, fala aos homens e mulheres modernos que perderam o sentido do eterno. Vivemos em uma época paradoxal. Nunca houve tanta comunicação e nunca o ser humano esteve tão sozinho. Nunca houve tanta informação religiosa e nunca houve tamanha ignorância espiritual. Nunca houve tantas opiniões sobre Deus e nunca tão pouca adoração verdadeira. O drama contemporâneo não é apenas moral, é metafísico. O ser humano perdeu a capacidade de levantar os olhos ao céu. E precisamente por isso o Evangelho começa dizendo: Jesus ergueu os olhos ao céu. O mundo moderno abaixou os olhos para a matéria, para o consumo, para o ego, para a técnica. Cristo, porém, levanta os olhos ao Pai. E nisso já está toda a diferença entre a civilização do Evangelho e a civilização do narcisismo contemporâneo. Na primeira leitura, que marca a despedida de Paulo da igreja de Éfeso, estamos diante de um gênero literário conhecido no mundo bíblico como discurso testamentário, palavras finais de um homem que sabe que seu sofrimento se aproxima. Como Moisés, antes de morrer em Deuteronômio 31, ao capítulo 34, como Jesus no cenáculo, como Jacó abençoando os filhos antes da morte em Gênesis 49. E Paulo fala como quem já vê Jerusalém aproximar-se como lugar de prisão e martírio. Seu ministério não é triunfalista, é pascal. Ele não anuncia uma religião de sucesso, mas uma participação na cruz de Cristo. Enquanto isso, no Evangelho, entramos no ápice do chamado Livro da Glória, no quarto Evangelho. A hora de Jesus chegou, mas em João a cruz não é derrota, é glorificação. E aqui aparece um dos grandes paradoxos joaninos. A glória de Deus manifesta-se precisamente na entrega. Santo Agostinho dizia: a cruz foi o púlpito de Cristo. O mundo vê fracasso, a fé vê entronização. E com isso temos nas leituras a tragédia de uma pregação mutilada. Paulo afirma: não me furtei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. No grego, a frase fica pasanten boloen tu theo. Todo o conselho, todo o plano, todo o desígnio salvífico. Paulo não selecionou apenas os aspectos agradáveis da fé,
não reduziu o evangelho à alta ajuda espiritual, não transformou a igreja numa agência motivacional. Ele pregou cruz, conversão, juízo, graça, santidade, ressurreição, combate espiritual, vida eterna. Uma das maiores crises da igreja contemporânea é precisamente a mutilação do anúncio cristão. Pregam-se valores sem transcendência, fala-se de acolhimento sem conversão, fala-se de misericórdia sem arrependimento, fala-se de Cristo sem cruz. São Gregório Magno advertia: o pastor que tema dizer a verdade torna-se assassino silencioso das almas. Paulo chorou pelo rebanho. Hoje, muitas vezes, negocia-se o rebanho para agradar o espírito do tempo, um espírito mundano. O Papa Francisco falava muito sobre o mundanismo que invade as comunidades, que invade a própria vida do cristão. Que tipo de mundanismo? O materialismo de descarte, o materialismo da vivência de tudo aquilo que não compete somente à vivência da matéria. É preciso erguer os olhos, é preciso elevar a alma. E no Evangelho, quando Jesus diz: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, ele utiliza o conceito central do Evangelho de João, a hora. Essa hora não é simplesmente cronológica, é um momento escatológico em que céu e terra se encontram na cruz. A palavra glória, doxa, em João remete à manifestação da presença divina. No Antigo Testamento, a kabod de Deus era o peso da sua presença no templo. Agora, porém, a glória não habita mais pedras, mas o corpo entregue do Filho. Cristo revela que Deus não salva pela violência do poder, mas pela onipotência do amor crucificado. O Papa Bento XVI escreveu algo decisivo: a glória de Deus é o amor que vai até o extremo. A cruz é ao contrário da lógica do mundo. O mundo glorifica os vencedores, Cristo glorifica os que se entregam. O mundo adora a performance, Cristo revela a oblação. O mundo idolatra a autonomia, Cristo vive filialidade absoluta ao Pai. E Jesus continua: a vida eterna é esta, que eles te conheçam. Aqui está uma revolução espiritual. Na mentalidade bíblica, conhecer não significa mera informação intelectual. O verbo grego gnoskosin carrega sentido relacional, existencial, esponsal. Vida eterna não é apenas duração infinita, é comunhão com Deus. O inferno moderno é precisamente viver sem relação verdadeira, hiperconectados, mas incapazes de comunhão, cheios de estímulos, mas vazios de contemplação, rodeados de imagens, mas sem transcendência. Santo Irineu dizia: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. O homem e a mulher não foi criado para consumir infinitamente, foi criado para contemplar infinitamente. E com isso, no final, Jesus reza: guarda-os em teu nome. E aqui aparece a dimensão profundamente eclesiológica do texto. Cristo não salva indivíduos isolados, ele reúne um povo. O drama contemporâneo é que muitos desejam um Cristo sem igreja, espiritualidade sem comunhão, fé sem pertença, oração sem sacramento. Mas Jesus, aqui em João 17, revela que a unidade da igreja nasce da própria comunhão trinitária. A igreja não é mera instituição sociológica, ela nasce do amor entre o Pai, o Filho e o Espírito, no Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica ensina: a Igreja é o povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda divisão eclesial é, portanto, mais que problema administrativo. É ferida mística. E aqui também surge uma profunda dimensão sacerdotal. Cristo aparece como verdadeiro sumo sacerdote que intercede pelos seus. Enquanto o mundo produz acusação, Cristo produz intercessão. Enquanto Satanás divide, Cristo reúne, e que possamos cada vez mais estarmos unidos a Cristo. Santo Ivo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.